Olá pessoal, aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a vocês, tanto já aos seguidores quanto a quem esteja passando por aqui pela primeira vez, dando boas-vindas aqui ao nosso canal de literatura fantástica de terror. Hoje, sábado 25 de novembro, é dia de H.P. Lovecraft. Para quem já é habitué aqui, vocês sabem que a gente tem basicamente hoje em dia, né, já fizemos outro tipo de postagem no passado, mas hoje em dia nós estamos concentrados no projeto Lovecraft, todo sábado. Todo sábado a gente vem acompanhando, vamos seguindo cronologicamente a obra do grande H.P. Lovecraft, e estamos já no ano de 1931 com a grande Nas Montanhas da Loucura, que se encerra hoje. E, dado o tamanho da obra, eu tive que dividi-la em postagens diversas. Hoje então é a sexta postagem. Quem não acompanhou desde o início, eu já coloco aqui a playlist específica da Montanhas da Loucura, que se conclui hoje. Obviamente é recomendado que vocês deem uma olhada desde o primeiro capítulo, né? Naturalmente. E é assim, a gente está em 31, vamos avançando até o final da vida do Lovecraft, que foi em 1937. Estamos no auge da carreira dele em produtividade, não um momento de vida desprovido de dificuldades e de problemas, mas o auge da criação artística dele, sem dúvida, desse momento agora, de 31, 32, por aí. E, como também todo mundo já sabe, às quartas-feiras a gente vai intercalando todo sábado Lovecraft e às quartas-feiras o que a gente costuma chamar de interlúdio de horror, onde a gente faz narrativas de contos de grandes escritores da literatura mundial, tanto especialistas em horror como não. Sábado passado nós postamos uma curiosa história de vampiros de um ex-presidente da República de Portugal, né, Manuel Teixeira Gomes. É fácil vocês darem uma olhada aqui, quem ainda não fez isso, dá uma olhada aqui no nosso canal, nas playlists, ali tem tudo divididinho, né? Horror português, horror nacional, nosso brasileiro, e por autores diferentes. Temos lá playlists de Arthur Machen, de Edgar Allan Poe, de Algernon Blackwood, por aí afora. Uma playlist dos amigos do Lovecraft, do Círculo Lovecraft. Aqui quem é daqui do canal também já conhece bem isso. E essas histórias, esses contos das quartas-feiras, eu procuro seguir, atender pedidos da galera aqui que segue o canal. É mais ou menos isso que eu tenho feito quase sempre. Inclusive, aí eu aproveito para lembrar a vocês que na aba Comunidades, a gente sempre ali aproveita o espaço para estar em contato com vocês. E ali atualmente tem 2 enquetes rolando, porque ao final do ano, nas 3 últimas postagens de quarta-feira do ano de 2023, tem 3 espaços vagos que ainda não estão programados, e eu resolvi colocar umas enquetes para que vocês possam escolher o conto a ser narrado. A primeira é dia 13, 20 e 27 de dezembro. A do dia 13 para mim, parecia decidido que o Stephen King ia ganhar, mas houve uma reação sensacional de Clark Ashton Smith e o Colosso de Lorgne passou à frente do Stephen King. É o que está dando hoje. Quando chegar no dia de eu gravar, de fato, eu vejo quem está na frente e é aquilo ali que vai rolar. Na segunda enquete, esse daí está longe ganhando o Clive Barker, o britânico Clive Barker, que muita gente conhece por aqueles filmes. Bom, vou deixar para lá porque eu vou comentar, certamente vai dar Clive Barker nessa postagem do dia 20. E no 27, agora no próximo domingo, amanhã, eu vou lançar a terceira e última enquete para que vocês escolham o conto do dia 27 de dezembro. Então hoje basicamente isso que está acontecendo. Vamos então hoje encerrar o Montanhas da Loucura. No próximo fim de semana já teremos a volta dos narradores convidados. É o próximo conto do Lovecraft na ordem cronológica, né? Sombras sobre Innsmouth, um dos melhores.
é grande também, aí eu vou inclusive decidir se posto ele todo de uma vez ou se eu divido em duas, pelo menos. Não sei, vou ver. Vamos ver o material que o narrador convidado, o grande Diogo e a sua esposa Eduarda Bona, Diogo, meu filho e minha nora, mandam para mim. Vamos ver como é que ficou, qual foi o tamanho que ganhou essa narrativa do Sombras sobre Innsmouth. E na quarta que vem, né? Na quarta-feira que vem, dia 29, né? 29 de novembro, eu, como sempre, faço aqui um pequeno suspense, não vou dizer para vocês ainda o conto, né? É atendendo a pedido, é médio, é mais ou menos atendendo a pedidos, porque o seguidor pediu um conto desse autor, é um autor francês que eu já narrei antes, é fácil, né? É um autor francês que eu já narrei antes, e é um clássico do horror. Ele escreveu outras coisas sem ser horror, mas ele é muito famoso pelas seus contos de terror. O seguidor então pediu um determinado conto específico dele, mas eu achei mais interessante narrar este que eu vou narrar. Então é uma mistura de um pedido com uma intenção minha aqui. Esse conto, ele é bem interessante, essas dicas fica fácil saber qual que é, né? Esse conto, ele tem duas versões diferentes. O escritor fez duas versões do mesmo conto, que são bem diferentes. É a mesma história, tem a mesma conclusão, é a mesma temática, é a mesma pegada, mas são diferentes, de fato. São duas versões do mesmo conto, eu vou narrar as duas. É uma curiosidade literária que eu acho que vocês aqui vão gostar de perceber. Não sei se todo mundo está atento para o fato de que esse conto é muito famoso. Ele foi levado às telas e é muito manjado. Mas eu não sei se todo mundo está atento que ele tem duas versões distintas. Eu vou botar as duas por interesse artístico, né? Bem, já deu para saber quem que é o autor facilmente. E aí a dica final, para não ficar, para todo mundo adivinhar. Esse conto famosíssimo da literatura fantástica mundial, ele é intimamente relacionado com o Brasil. Essa aí é que... Bom, quem leu sabe, né? Porque vê lá o que acontece. Mas muita gente... Esse é o tipo do conto que é tão famoso que muita gente conhece, cita, mas não necessariamente leu. Então, vocês vão ter essa chance agora no dia 29 de ouvir a nossa narração e espero que vocês gostem dela. Bom, mas estou enchendo essa linguiça toda aqui na introdução porque não tem mais muito que eu possa falar do Montanhas da Loucura, né? Montanhas da Loucura, ao longo dessas 5 postagens anteriores, eu já esmiucei ela, já falei bastante. E agora é a conclusão. Acontece tudo, cada vez é aquilo que você já vem acompanhando, né? Os caras estão metidos lá naquele horror na Antártida, cada vez a coisa fica mais profunda e eles estão desesperadamente tentando que ninguém mais volte lá. Então é bacana essa conclusão de o horror definitivo, que é um não acabar mais de horrores, né? Quando você pensa que são aquelas entidades incríveis lá, o horror mais ancestral, e vem uma mais ampla, mais geral, uma anterior àquelas. É o horror cósmico no seu mais alto grau. Então, é isso aí. Eu espero realmente que vocês tenham tido a paciência de acompanhar, porque merece muito. O Lovecraft no auge da carreira é o que há de melhor de horror cósmico. Muita gente se mete a falar e a escrever e surfar em cima do horror cósmico, mas igual a Montanhas da Loucura é bem difícil, bem difícil. Mas é isso aí que eu tinha para comentar com vocês. Eu espero que vocês então tenham um ótimo sábado aqui nas nossas Montanhas da Loucura. Curtam, divulguem o máximo que vocês possam, passem para amigos que gostam de literatura, que gostem de literatura fantástica e de terror, mais especificamente, mas literatura como um todo, né? A gente se esforça para fazer um trabalho legal aqui. Muito bem, abração a todo mundo, saudações, boa noite de sábado e até para a semana com esse nosso francês que vocês vão descobrir na quarta-feira. E lá já em dezembro, no dia 2, o
Lovecraft novamente, dessa vez pela voz de Diogo Machado e Eduardo Dabona. Grande abraço para vocês, saudações, fiquem bem. Nas Montanhas da Loucura, conclusão, capítulo 11. Mais uma vez chego a um ponto em que sinto dificuldade para prosseguir. Hoje eu devia estar endurecido, porém certas experiências e sugestões deixam feridas profundas que não cicatrizam jamais e resultam em uma sensibilidade ainda maior a quaisquer reminiscências do horror original. Vimos, como eu disse, certas obstruções no chão polido à nossa frente, e posso acrescentar que quase no mesmo instante o nosso olfato foi acossado por uma curiosa intensificação do estranho miasma preponderante, claramente misturado ao fedor indescritível daqueles outros que haviam chegado antes de nós. A luz da segunda lanterna não deixou restar dúvida quanto à natureza das obstruções, e só nos atrevemos a chegar mais perto quando conseguimos ver, mesmo à distância, que eram tão incapazes de nos fazer mal quanto os 6 espécimes descobertos nas monstruosas sepulturas cobertas por montes de 5 pontas no acampamento de Lei. De fato, estavam tão incompletos quanto a maioria dos que havíamos encontrado, embora a poça de espesso líquido verde escuro que se acumulava ao redor demonstrasse que aquela incompletude era muito mais recente. Parecia haver apenas 4, embora os relatórios de Lake sugerissem não menos do que 8 criaturas no grupo que nos havia precedido. Encontrá-las naquele estado foi algo totalmente inesperado, e nos pusemos a imaginar que tipo de embate monstruoso teria ocorrido na escuridão subterrânea. Pinguins, se atacados em grupo, retaliam com bicadas ferozes, e nossos ouvidos asseguravam-nos quanto à presença de uma colônia mais além. Será que aqueles outros teriam perturbado a morada dos pássaros e suscitado uma perseguição assassina? Não era o que as obstruções sugeriam, pois bicos de pinguim aplicados contra os resistentes tecidos dissecados por Lake dificilmente poderiam explicar os danos terríveis que nosso olhar, aos poucos, começava a distinguir. Além do mais, os enormes pássaros haviam nos parecido singularmente pacatos. Teria então havido uma escaramuça entre aqueles outros e seriam os 4 espécimes faltantes os responsáveis? Neste caso, onde estariam? Próximos a ponto de constituir uma ameaça iminente? Tomados de ansiedade, nos pusemos a examinar algumas passagens laterais à medida que continuávamos a nossa aproximação, lenta e francamente hesitante. Independente do motivo, o conflito sem dúvida havia assustado os pinguins e desencadeado as andanças fora do perímetro habitual. Portanto, o confronto devia ter ocorrido próximo à colônia audível, a duras penas, no precipício insondável mais abaixo, uma vez que não havia sinais de que aquele fosse o habitat natural dos pássaros. Cogitamos que talvez se tratasse de uma pavorosa briga ocorrida durante uma fuga, na qual os espécimes mais fracos tentavam chegar aos trenós quando foram abatidos pelos algozes. Era possível imaginar o demoníaco embate travado entre as criaturas monstruosas sem nome, enquanto saíam do abismo negro em meio a nuvens de pinguins frenéticos que grasnavam e cambaleavam ao redor. Admito que nos aproximamos das incompletas obstruções estiradas no chão com vagareza e relutância. Quem dera que, em vez de nos aproximarmos, tivéssemos corrido às pressas para longe daquele túnel blasfemo de chão polido e viscoso, repleto de esculturas degeneradas a troçar e a zombar das coisas que haviam suplantado. Corrido antes de ver o que vimos, e antes que os nossos pensamentos ardessem com algo que jamais nos permitirá respirar com tranquilidade outra vez. Nossas 2 lanternas estavam voltadas para os objetos prostrados, de modo que não tardamos a perceber o fator dominante na incompletude. Por mais mutilados, esmagados, retorcidos e lacerados que estivessem, o ferimento em comum era a decapitação total. A cabeça tentaculada em forma de estrela do mar fora removida de todos os espécimes, e, ao nos aproximar, notamos que a remoção parecia ser antes o resultado de uma sucção ou de um arrancamento infernal do que de qualquer outra forma mais corriqueira de corte.
A sane nauseabunda formava uma poça esverdeada cada vez maior, mas o odor pútrido era em parte abafado por aquele fedor mais recente e mais estranho, que lá tresandava com maior pungência do que em qualquer outro ponto da nossa rota. Apenas quando chegamos perto das obstruções estiradas, pudemos associar o segundo miasma inexplicável a uma fonte imediata. E assim que o fizemos, Danforth, recordando certas esculturas muito vívidas que retratavam a história dos anciões no Permiano há 150 milhões de anos, soltou um grito torturado, cuja histeria ecoou pelo corredor arcaico ornado pelos malignos entalhes em palimpsesto. Por pouco eu mesmo não ecoei o grito, pois também havia testemunhado as esculturas primordiais e sentido uma repulsiva admiração pela forma como o artista, de nome ignorado, sugeria a substância viscosa descoberta ao lado de certos anciões prostrados na incompletude. Mortos e reduzidos a um atroz estado de decapitação pelos temíveis Shoggoths durante a grande guerra da ressurreição. As esculturas pareciam infames e dignas de um pesadelo, mesmo ao representar eventos transcorridos em eras passadas e ancestrais, pois os Shoggoth e os horrores que perpetravam não deveriam ser vistos por olhos humanos, nem retratados por quaisquer outros seres vivos. O autor louco do Necronomicon havia jurado, embora com certo nervosismo, que nenhum destes seres fora criado neste planeta e que apenas sonhadores drogados eram capazes de concebê-los. Protoplasmas amorfos e zombeteiros, capazes de refletir quaisquer formas e órgãos e processos, aglutinações viscosas de células borbulhantes, esferoides borrachudos de 5 metros, com infinita capacidade plástica e dúctil. Escravos de sugestões hipnóticas, construtores de cidades cada vez mais ressentidos, cada vez mais argutos, cada vez mais anfíbios, cada vez mais miméticos. Meu Deus, que loucura havia levado até mesmo os anciões a usar e a esculpir tais criaturas? A seguir, quando Danforth e eu avistamos a brilhante e iridescente viscosidade negra que se grudava aos corpos decapitados e trescalava a fetidez suprema daquele novo odor desconhecido, cuja origem apenas uma imaginação doentia poderia conceber. Se grudava aos corpos e reluzia com menos intensidade em uma parte lisa da amaldiçoada parede reesculpida, onde havia vários grupos de pontos. Foi então que compreendemos as profundezas mais recônditas do pavor cósmico. Não era medo dos 4 espécimes desaparecidos, pois tínhamos motivos suficientes para crer que não fariam mal algum. Pobres demônios! A fim de contas, não eram criaturas malévolas, eram apenas os homens de uma outra época e de uma outra esfera do ser. A natureza pregou-lhes uma peça infernal, a mesma que seguirá pregando em outros que, por força da loucura, da insensatez ou da crueldade humana, possam surgir em meio aos horrores da morta ou adormecida devastação polar. E esse foi o retorno trágico que os aguardou. Não eram sequer selvagens, pois, de fato, o que haviam feito? Um despertar terrível no frio de uma época desconhecida, talvez um ataque de quadrúpedes peludos que latiam em frenesi e uma defesa atordoada contra agressores e os igualmente frenéticos símios brancos com uma estranha parafernália. Pobre Lake, pobre Gedney, pobres anciões, foram cientistas até o fim. Pois acaso fizeram algo que não teríamos feito na mesma situação? Meu Deus, que inteligência, que persistência! Foi um confronto prodigioso, similar apenas aos dos familiares e antepassados que haviam descoberto coisas apenas um pouco menos incríveis. Radiários, plantas, monstros, crias estelares, não importa o que tenham sido, eram homens. Atravessaram os picos nevados em cujas encostas outrora haviam celebrado cultos religiosos e andado em meio às samambaias. Encontraram a cidade morta sob a influência de uma maldição e leram sobre os últimos dias de existência, tal como havíamos feito.
tentaram alcançar os semelhantes ainda vivos em profundezas fabulosas, às quais nunca tinham se aventurado. E o que encontraram? Todos esses pensamentos ocorreram em uníssono a Danforth e a mim, quando desviamos o rosto daqueles vultos decapitados, cobertos de viscosidade, e olhamos em direção às abomináveis esculturas em palimpsesto e aos grupos pontilhados de viscosidade ainda fresca na parede ao lado. Olhamos e entendemos o que deveria ter triunfado e sobrevivido na submersa cidade ciclópica do abismo noctífero rodeado de pinguins, que de tempos em tempos expelia um trêmulo sopro de névoa pálida e sinistra, como que em resposta ao grito histérico de Danforth. O choque ante o reconhecimento da decapitação e da viscosidade monstruosa reduziu-nos a estátuas mudas e imóveis. E foi apenas em conversas posteriores que descobrimos a verdadeira identidade dos nossos pensamentos naquele instante. Tivemos a impressão de passar éons nesse estado, mas na verdade não passaram mais do que 10 ou 15 segundos. A odiosa névoa pálida revoluteou como se fosse impelida adiante por algum volume que avançasse mais atrás. E então veio um som que pôs a perder muito do que havíamos decidido. E ao fazê-lo, quebrou o feitiço e permitiu que corrêssemos como loucos para além dos confusos pinguins grasnantes, ao longo dos corredores megalíticos tomados pelo gelo, até o grande círculo aberto e para o alto da arcaica rampa espiralada em uma busca instintiva e frenética pela sanidade do ar exterior e pela luz do dia. Conforme dei a entender, o novo som pôs a perder muito do que havíamos decidido, pois era o que a dissecação feita pelo pobre Lake nos havia levado a atribuir às criaturas que pouco tempo atrás tínhamos dado por mortas. Mais tarde, Danforth afirmou ter sido aquele o mesmo som que percebeu de forma infinitamente abafada no ponto além da curva no nível supraglacial. E sem dúvida guardava uma semelhança pavorosa com os assovios do vento que havíamos escutado perto das altaneiras cavernas montanhosas. Mesmo correndo o risco de parecer infantil, disponho-me a acrescentar um outro detalhe, mesmo que apenas por conta da maneira impressionante como a impressão de Danforth ecoou a minha. A leitura em comum foi o que nos levou a fazer essa interpretação. Embora Danforth tenha mencionado estranhas ideias relativas a certas fontes ocultas que Poe talvez possa ter consultado enquanto escrevia Arthur Gordon Pym, um século atrás. Todos devem recordar que nesta narrativa fantástica existe uma palavra de significado desconhecido, embora terrível e prodigioso, ligada à Antártida e eternamente gritada pelos gigantes pássaros espectrais que habitam os recônditos dessa região maligna. Tekelele! Tekelele! Essa foi a palavra exata que imaginamos ter ouvido nas vibrações do som repentino emitido por trás da névoa branca. O insidioso assovio musical com notas em várias frequências singulares. Estávamos em plena fuga antes que 3 notas ou sílabas fossem pronunciadas, embora soubéssemos que a destreza dos anciões permitiria que um eventual sobrevivente do massacre, despertado pelo grito e disposto a dar caçada, alcançasse-nos em instantes. No entanto, tínhamos a vaga esperança de que uma conduta não agressiva e uma demonstração de inteligência pudesse levar a criatura a poupar-nos em caso de captura, ainda que por mera curiosidade científica. Afinal de contas, se não tivesse o que temer, não teria por que nos fazer mal, uma vez que qualquer tentativa de se esconder seria um recurso ocioso. Naquela circunstância, usamos a lanterna para dar um rápido lance de olhos para trás e notamos que a névoa estava se dissipando. Poderíamos ver, enfim, um espécime vivo e completo daqueles outros? Mais uma vez escutamos o assovio musical. Tekelele! Tekelele! Então, ao perceber que de fato estávamos deixando o nosso perseguidor para trás, ocorreu-nos que a entidade pudesse estar ferida. Mesmo assim, não podíamos correr riscos, pois a aproximação era sem dúvida uma reação ao grito de Danforth.
e não uma fuga motivada por qualquer outra entidade. A relação temporal era próxima demais para admitir dúvidas. Quanto à localização do pesadelo, menos concebível e menos mencionável, aquela fétida e inavistada montanha de protoplasma viscoso, cuja raça havia conquistado o abismo e enviado pioneiros à Terra para reesculpir e arrastar-se pelos subterrâneos das colinas, não fazíamos a menor ideia. E sentimos uma profunda aguilhoada ao ter de abandonar um ancião, provavelmente ferido, talvez o único sobrevivente, aos perigos de uma recaptura e de um destino inominável. Graças aos céus não diminuímos a marcha. A névoa revoluteante parecia mais densa e seguia à frente com velocidade cada vez maior, enquanto os pinguins às nossas costas grasnavam e gritavam e davam sinais de um pânico surpreendente em vista da confusão relativamente pequena quando os passamos. Mais uma vez escutamos o sinistro assovio em várias frequências. Tekelele! Tekelele! Nós havíamos nos enganado. A coisa não estava ferida, mas havia apenas detido o passo ao encontrar os corpos dos semelhantes mortos e a demoníaca inscrição viscosa logo acima. Jamais descobriríamos o que dizia a mensagem infernal, mas as sepulturas no acampamento de Lake haviam dado mostras da importância que atribuíam aos mortos. Logo a nossa lanterna revelou a ampla caverna onde vários caminhos convergiam mais adiante, e nos sentimos aliviados ao deixar aquelas mórbidas esculturas em palimpsesto, que se faziam sentir, mesmo sem que as víssemos, para trás. Outro pensamento despertado pela aproximação da caverna foi a possibilidade de despistar a criatura em nosso encalço em meio à confusa junção das imensas galerias. Havia diversos pinguins albinos no espaço aberto, e parecia claro que o temor despertado pela entidade que se aproximava era extremo, a ponto de desafiar qualquer explicação. Se naquele ponto reduzíssemos a luminosidade da lanterna ao mínimo necessário e mantivéssemos o facho apontado para frente, os grasnados e os movimentos assustados dos enormes pássaros em meio à névoa talvez abafassem os nossos passos, ocultassem o nosso rumo verdadeiro e, de algum modo, levassem o nosso perseguidor a seguir uma pista falsa. Em meio à turbulenta e espiralante neblina, o chão baço e repleto de entulho no túnel principal, além do evidente contraste em relação aos mórbidos subterrâneos polidos em outras partes, não seria uma característica muito perceptível. Sequer, pelo menos segundo as nossas estimativas, para os sentidos especiais que, embora de maneira imperfeita, tornavam os anciões independentes de luz em casos de emergência. Para dizer a verdade, também estávamos um pouco temerosos de perder o nosso próprio caminho na pressa. Tínhamos resolvido continuar sempre adiante em direção à cidade morta, pois as consequências de perder o caminho nas desconhecidas galerias dos sopés eram inconcebíveis. Nossa sobrevivência e nosso retorno à superfície são provas suficientes de que a coisa deve ter entrado na galeria errada enquanto nós seguimos pelo caminho acertado. Só os pinguins não poderiam ter nos salvado, porém, somados à névoa, parecem ter contribuído de maneira decisiva. Um destino benigno foi o que manteve os vapores revoluteantes densos o bastante no momento crucial, pois o tempo inteiro a névoa se transformava e ameaçava desaparecer. De fato, os vapores dissiparam-se por um breve momento antes que deixássemos o nauseabundo túnel reesculpido e emergíssemos na caverna. E tivemos um primeiro vislumbre da entidade que se aproximava quando lançamos um último olhar temeroso para trás, antes de reduzirmos o facho da lanterna e nos juntarmos aos pinguins para escapar da perseguição. Se o destino que nos protegia era benigno, aquele que nos propiciou esse vislumbre era algo infinitamente oposto, pois aquele relance momentâneo pode ser atribuído pelo menos à metade dos horrores que nos assombram desde então.
O motivo que nos levou a olhar para trás talvez não tenha sido mais do que um instinto imemorial do perseguido, de avaliar a natureza e a rota do perseguidor. Ou talvez tenha sido uma tentativa automática de responder uma questão subconsciente, levantada por um dos nossos sentidos. Durante a fuga, com todas as nossas faculdades centradas no escape, não estávamos em condições de observar e analisar detalhes. Porém, as nossas células cerebrais devem ter analisado a mensagem transmitida pelo olfato. Só mais tarde percebemos do que se tratava, pois o afastamento da viscosidade fétida que cobria aquelas obstruções decapitadas e a concomitante aproximação da entidade perseguidora não haviam provocado a alteração olfativa esperada. Na proximidade daquelas coisas prostradas, o novo e inexplicável miasma era preponderante. Mas naquela altura deveria ter dado vez à fedentina inominável associada àqueles outros. Porém, não foi o que sucedeu, pois o novo e insuportável cheiro pareceu surgir em estado puro e tornava-se mais e mais pungente a cada instante que passava. Então olhamos para trás, ao mesmo tempo, segundo parece, embora não haja dúvidas de que o movimento incipiente de um tenha provocado a imitação do outro. Apontamos o facho das duas lanternas na potência máxima em direção à névoa momentaneamente atenuada, talvez movidos por um desejo primitivo de ver o quanto pudéssemos, ou em uma tentativa menos primitiva, mas também inconsciente, de atordoar a entidade antes que apagássemos a luz e desviássemos dos pinguins frenéticos rumo ao centro do labirinto. Gesto desafortunado! Nem o próprio Orfeu, nem a esposa de Ló pagaram mais caro ao olhar para trás. E mais uma vez, aquele assovio pavoroso em várias frequências. Tekelele, tekelele. Hoje me disponho a ser franco, embora eu não consiga ser direto em relação ao que vimos. Embora na época tenhamos sentido que não poderíamos discutir o assunto sequer um com o outro, jamais as palavras que chegam ao leitor serão capazes de sequer insinuar o horror da visão. Nossa consciência sofreu um abalo tão profundo que me admiro ao perceber que conseguimos apagar as lanternas como havíamos planejado e seguir pelo túnel correto em direção à Cidade Morta. Apenas o instinto deve ter nos salvado, talvez mais do que a razão seria capaz. Mas, se assim foi, pagamos um alto preço. A razão que nos resta, sem dúvida, é pouca. Danforth sofreu um colapso total, e a minha primeira lembrança em relação ao restante da jornada é ouvi-lo entoar uma fórmula histérica, na qual apenas eu, dentre todos os homens, seria capaz de ver mais do que a algaravia dos loucos. Os ecos em falsete reverberavam em meio aos grasnados dos pinguins. Reverberavam pelas arcadas à frente e, graças a Deus, pelas arcadas então desertas às nossas costas. Danforth não poderia ter começado aquilo durante a fuga, pois, de outra forma, não teríamos corrido às cegas e hoje não estaríamos vivos. Estremeço ao pensar no que a menor diferença na reação nervosa poderia ter causado. South Station, Washington, Park Street, Kendall, Central, Harvard. O coitado estava recitando as estações do túnel que ia de Boston a Cambridge, em nossa tranquila terra natal, a milhares de quilômetros, na Nova Inglaterra. Porém, em mim, o ritual não despertava sentimentos de irrelevância nem de pertencimento ao lar. Despertava apenas horror, pois eu conhecia precisamente a monstruosa e nefasta analogia sugerida. Quando olhamos para trás, esperávamos ver, se a névoa estivesse tênue o bastante, o avanço de uma entidade terrível. Porém, havíamos formado uma ideia bastante clara dessa entidade. O que vimos, no entanto, pois a névoa maligna de fato estava mais tênue, foi algo distinto ao extremo, incomensuravelmente mais atroz e detestável.
Era a total e absoluta corporificação da coisa que não devia existir, mencionada pelo romancista fantástico, cuja analogia mais compreensível seria a de um enorme trem nos subterrâneos do metrô visto a partir da plataforma. A enorme dianteira negra emergindo como um colosso das profundezas subterrâneas infinitas, constelado por estranhas luzes coloridas e ocupando toda a prodigiosa escavação como um pistão ocupa um cilindro. Mas não estávamos em uma plataforma de metrô. Estávamos nos trilhos, enquanto a coluna plástica de fétida iridescência negra exprimia-se ao mesmo tempo que escorria para a frente, como que em uma fístula de 5 metros, ganhando velocidade blasfema e arrastando diante de si uma nuvem espessa e revoluteante do pálido vapor abissal. Era uma coisa medonha, indescritível, maior do que qualquer trem de metrô, um aglomerado informe de bolhas protoplásmicas dotadas de tênue luminosidade, com miríades de olhos temporários que surgiam e desapareciam como pústulas de luz esverdeada por toda a dianteira que avançou para cima de nós, esmagando os pinguins e deslizando pelo chão reluzente que aquilo e outras entidades semelhantes haviam privado de todo o entulho. Mesmo nessa hora escutamos o quimérico e zombeteiro grito Tekelele! Tekelele! E por fim lembramos que os demoníacos Shoggoths, tendo recebido a vida, o pensamento e a configuração orgânica dos anciões, e não dispondo de linguagem alguma, salvo aquela expressa pelos grupos de pontos, tampouco dispunham de voz, salvo pela imitação dos opressores de outrora. Capítulo 12. Final. Danforth e eu temos lembranças de emergir no grande hemisfério entalhado e de refazer o caminho pelos aposentos e corredores ciclópicos da cidade morta. Porém, são apenas fragmentos oníricos, que não envolvem nenhuma lembrança referente à volição, aos detalhes ou aos esforços físicos empreendidos. Foi como se flutuássemos em um mundo ou em uma dimensão de névoa, onde não existissem o tempo, as relações causais, nem as direções. A luz cinzenta no interior do vasto espaço circular fez com que nos recompuséssemos um pouco, mas não chegamos perto dos trenós, nem tornamos a olhar na direção de Gedney e do cão. Os dois repousam em um estranho e titânico mausoléu, e espero que o fim do planeta encontre-os em um repouso imperturbado. Foi enquanto subíamos a imensa rampa em espiral que sentimos pela primeira vez a falta de ar e a exaustão terrível que a nossa corrida no platô de ar rarefeito havia produzido. Mas sequer o medo do colapso foi capaz de deter-nos antes que reencontrássemos a normalidade no reino exterior do céu e do sol. Tivemos um sentimento vagamente apropriado ao deixar para trás aquelas épocas soterradas, pois, à medida que seguíamos o nosso arquejante caminho pelo cilindro de 18 metros de altura em cantaria primordial, vislumbramos às nossas costas uma procissão contínua das esculturas heróicas feitas segundo a técnica mais antiga e mais pura da raça extinta. Uma despedida dos anciões, escrita 50 milhões de anos atrás. Quando enfim chegamos ao topo, nos vimos no alto de um enorme monte de blocos desabados. As paredes curvas da cantaria erguiam-se a oeste nas partes mais altas, e os picos sobranceiros das enormes montanhas revelavam-se além das estruturas mais arruinadas em direção ao leste. O baixo sol antártico da meia-noite lançava, desde o horizonte austral, um olhar flamejante que atravessava as frestas das ruínas irregulares. E a antiguidade e a morte da cidade digna de um pesadelo pareceram-nos ainda mais impressionantes em contraste com outras coisas relativamente comuns e familiares, como o cenário polar. O céu era uma massa tumultuosa e opalescente de tênues vapores gélidos, e o frio enregelava-nos as entranhas.
Exaustos, apoiamos no chão as bolsas de equipamento às quais havíamos nos agarrado, como que por instinto, durante a fuga desesperada, e em seguida reabotoamos nossas pesadas vestes para a cambaleante descida monte abaixo e para a caminhada através do labirinto de pedra imemorial, como os éons em direção aos sopés onde o nosso avião aguardava. Em relação ao que nos havia posto em fuga na escuridão dos recônditos e arcaicos pélagos terrestres, não dissemos sequer uma palavra. Em menos de 15 minutos encontramos a encosta íngreme em direção aos sopés, que pareciam ter sido um antigo terraço, por onde havíamos descido, e pudemos enxergar o vulto sombrio do avião em meio às ruínas esparsas na encosta logo à frente. No meio da subida, fizemos uma pausa a fim de recobrar o fôlego e nos voltamos mais uma vez para trás, a fim de observar o fantástico emaranhado paleogênico de incríveis formas em pedra que se descortinava a nossos pés. Um traçado místico com o ocidente desconhecido ao fundo. Enquanto descansávamos, notamos que a névoa matinal havia se dissipado no céu longínquo. Os incessantes vapores gélidos haviam subido em direção ao zênite, onde contornos zombeteiros pareciam estar prestes a executar um desenho bizarro que, no entanto, temiam exibir como algo definido ou conclusivo. Logo divisamos na brancura suprema do horizonte, atrás da grotesca cidade velada, uma fantástica e difusa linha de pináculos violeta, cujos picos aciculados delineavam uma silhueta onírica contra os tons róseos do céu ocidental. O platô ancestral inclinava-se em direção às alturas cintilantes, com o antigo curso do rio de outrora a cortá-lo como uma listra de sombra irregular. Por um instante perdemos o fôlego ao contemplar a cósmica beleza extraterrena da cena, e a seguir um horror vago tornou a instilar-se em nossas almas. Aquela linha violeta não poderia ser outra coisa que não as terríveis montanhas da Terra Proibida, os picos mais altos da Terra e a origem de todo o mal terreno. Abrigos de horrores inomináveis e segredos arqueanos, evitadas e adoradas por aqueles que temeram esculpi-las, inacessíveis a todas as criaturas da Terra, porém visitadas por relâmpagos sinistros e estranhos raios que cruzavam as planícies da noite polar. Sem dúvida, o arquétipo desconhecido da temível Kadat na desolação gelada, além do abominável platô de Leng, mencionado com relutância nas blasfemas lendas primordiais. Fomos os primeiros seres humanos a vê-las, e peço a Deus que sejamos também os últimos. Se as figuras e os mapas esculpidos na cidade pré-humana estivessem corretos, aquelas crípticas montanhas violeta não deveriam estar a menos de 500 quilômetros de distância. E mesmo assim uma tênue essência fantástica sobranceava acima das remotas alturas nevadas, como a extremidade serrilhada de um monstruoso planeta alienígena, prestes a orbitar céus desconhecidos. A altura das montanhas, portanto, deve ter sido formidável e transcendido em muito quaisquer medidas conhecidas, suficiente para elevá-las aos tênues estratos atmosféricos povoados pelos espectros gasosos que certos aviadores destemidos mal viveram para mencionar aos sussurros após quedas inexplicáveis. Enquanto eu as contemplava, pensei com certo nervosismo nas sugestões esculpidas do que o grande rio de outrora havia arrastado desde as encostas amaldiçoadas em direção à cidade. E perguntei-me quanta prudência e quanta loucura não teriam motivado os temores dos anciões que as entalharam com tanta parcimônia. Lembrei-me de que o extremo setentrional deveria ficar próximo da terra da rainha Mary, onde, naquele exato instante, a expedição de Sir Douglas Mawson, sem dúvida, trabalhava a menos de 1.500 quilômetros de distância. E desejei que nenhum destino infausto concedesse a Sir Douglas e aos demais membros da equipe um vislumbre do que poderia ocultar-se além da cordilheira litorânea. Eis os pensamentos que, em parte, contribuíram para o meu estado precário naquele instante. E Danforth parecia estar em condições ainda piores.
Antes de atravessarmos a grande ruína em forma de estrela e chegarmos ao avião, no entanto, nossos temores centraram-se na cordilheira menor, porém impressionante, cuja silhueta estendia-se à nossa frente. A partir daqueles sopés, as encostas negras e cravejadas de ruínas erguiam-se de modo pavoroso e ameaçador, tendo por fundo o Oriente, o que mais uma vez nos fez recordar as estranhas pinturas asiáticas de Nikolai Herrick. E quando pensamos nas infernais galerias que as perpassavam e nas entidades amorfas que poderiam ter aberto caminhos fétidos até as ocas alturas escavadas do mais sobranceiro pináculo, não conseguimos conceber sem pavor a ideia de mais uma vez passar ao lado das sugestivas cavernas voltadas ao céu, onde o vento produzia sons que lembravam um maligno assovio musical com notas em várias frequências. A fim de piorar ainda mais a situação, notamos resquícios evidentes de névoa ao redor de vários cumes, como o pobre Lake deve ter feito quando se enganou a respeito do vulcanismo, e lembramos com trepidação da névoa que havíamos despistado pouco tempo atrás, e também do blasfemo e horripilante abismo de onde todos aqueles vapores emanavam. Tudo estava bem com o avião, e com certa falta de jeito vestimos as peles mais grossas para levantar voo. Danforth não teve dificuldade para dar a partida no motor, e fizemos uma decolagem suave por cima da cidade de Pesadelo. Abaixo de nós, a primordial cantaria ciclópica estendia-se, como havia feito na primeira vez em que a avistamos. Em um tempo tão recente e ao mesmo tempo infinitamente remoto, e logo começamos a ganhar altitude e a fazer manobras para experimentar a força do vento antes de atravessar o desfiladeiro. Em um nível mais alto deve ter havido grandes tumultos atmosféricos, pois as nuvens de cristais de gelo que pairavam no zênite faziam toda sorte de movimentos fantásticos. Mas aos 7.300 metros, a altitude necessária para a travessia do desfiladeiro, encontramos condições bastante razoáveis. Enquanto nos aproximávamos dos cumes protuberantes, o estranho assovio do vento mais uma vez tornou-se manifesto, e pude ver que as mãos de Danforth tremiam nos controles. Por menos experiência que eu tivesse, imaginei que naquele momento eu talvez fosse um piloto mais adequado para efetuar a perigosa travessia entre os pináculos. E quando sinalizei a minha disposição em assumir o comando, Danforth não protestou. Tentei assenhorar-me da minha compostura e da minha habilidade como piloto, e fixei o olhar no céu vermelho à minha frente, entre as muralhas do desfiladeiro, recusando-me terminantemente a prestar atenção nos sopros dos vapores montanhosos e desejando que eu tivesse os ouvidos tapados com cera, como os homens de Ulisses na Costa das Sereias, para manter o inquietante assovio do vento longe dos meus pensamentos. Danforth, no entanto, rendido da pilotagem e com os nervos sujeitos a uma tensão perigosa, não conseguia parar quieto. Percebi movimentos agitados e bruscos quando olhava para trás em direção à cidade que se afastava no horizonte. Para frente, em direção aos picos infestados de cavernas e repletos de incrustações cúbicas. Para o lado, em direção ao Mar Negro de sopés nevados cobertos de muralhas. E para cima, em direção ao céu turbulento e coalhado de nuvens grotescas. No instante em que eu tentava manobrar em segurança através do desfiladeiro, os gritos ensandecidos do meu colega quase nos precipitaram ao desastre, quando deitaram por terra a minha compostura e levaram-me a executar movimentos caóticos nos controles. Um segundo mais tarde, a minha resolução triunfou e levamos a travessia a bom termo. Mas temo que Danforth nunca mais seja o mesmo. Disse eu que Danforth recusou-se a me descrever o horror final que o levou a esse paroxismo de insanidade. Um horror que julgo ser a principal causa do colapso a que sucumbiu. Trocamos breves fragmentos de conversa aos gritos em meio aos assovios do vento e os ruídos do motor quando chegamos ao lado seguro da cordilheira e começamos a descida em direção ao acampamento. Porém, o assunto era, em grande parte, relacionado ao pacto de silêncio, feito enquanto nos preparávamos para abandonar a cidade de Pesadelo.
Certas coisas não se prestavam ao conhecimento público e a discussões levianas. E hoje eu não estaria fazendo este relato se não fosse a necessidade de impedir a expedição Starkweather-Moore, bem como outras a qualquer custo. É absolutamente necessário para a paz e a segurança da humanidade que certos recônditos obscuros e mortos e certas profundezas inexploradas da terra permaneçam em paz. De outro modo, as abominações que dormem talvez despertem para uma nova vida, e então os blasfemos pesadelos remanescentes podem arrastar-se e deslizar para longe de negros covis em busca de novas e maiores conquistas. Tudo o que Danforth deu a entender foi que o horror final era uma miragem. Segundo disse, não foi nada relacionado aos cubos e às cavernas das ecoantes, vaporosas e labirínticas montanhas da loucura que atravessamos, mas um único vislumbre fantástico e demoníaco entre as tumultuosas nuvens no zênite, daquilo que se escondia além das montanhas a oeste que os anciões tinham evitado e temido. O mais provável é que tenha sido uma alucinação causada pelas tensões que havíamos enfrentado e pela miragem avistada na morta cidade transmontana próxima ao acampamento de Lake no dia anterior. Mas a impressão de Danforth foi tão real que o homem até hoje sofre com as consequências. Em certas ocasiões, falou aos sussurros coisas desconexas e irresponsáveis sobre o fosso negro, as paredes entalhadas, os proto-shogots, os sólidos sem janela de 5 dimensões, o cilindro inominável, o antigo farol, Yog-Sothoth, a gelatina branca primordial, a cor que caiu do espaço, as asas, os olhos na escuridão, a escada para a lua, o original, o eterno e o imortal, e outros conceitos bizarros, mas ao recobrar o juízo, repudia tudo e atribui estas noções às curiosas e macabras leituras feitas durante a juventude. Na verdade, Danforth foi um dos poucos que se atreveu a ler na íntegra o carcomido exemplar do Necronomicon, guardado a cadeado na biblioteca da universidade. Quando atravessamos a cordilheira, as alturas celestes sem dúvida estavam um tanto vaporosas e tumultuosas. E embora eu não tenha avistado o zênite, posso imaginar que os redemoinhos descritos pelos cristais de gelo tenham assumido formas um tanto estranhas. A imaginação, conhecendo a vividez com que as cenas distantes por vezes podem ser refletidas, refratadas e ampliadas por essas camadas de nuvens turbulentas, não teria dificuldade em providenciar o restante. E é claro que Danforth não fez alusão a nenhum desses horrores específicos, enquanto a memória não teve chance de recorrer às leituras de outrora. Seria impossível ver tanta coisa em um olhar momentâneo. Na hora, os gritos que deu limitaram-se à repetição de uma única palavra insana de origem evidente. Tekelele! Tekelele! Fim.